você é do time que já se pergunta por que quanto menos condição financeira a família tem, maior é a quantidade de criança, seja muito bem-vindo, você está no vídeo certo. Antes que queiram falar merda, nossa, a bicha burguesa com essa peruca belíssima na cabeça e esse look de plumas, querendo falar de pobre, minha filha. Provavelmente você não me conhece, tá? Eu já fui pobre muito tempo. Na verdade, tem pouquíssimo tempo que eu deixei de ser. Mas, além disso, eu acho uma discussão importante pra ser feita, não é mesmo? Pro avanço da sociedade. E por mais que possa ser uma drag queen parecendo um carro alegórico discutindo, é válido do mesmo jeito. Eu sou a Ismael, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse assunto viralizou principalmente porque ele virou uma thread. Aonde? No TikTok. Todos os grandes assuntos hoje em dia saem do TikTok fazer o quê? Não tem pra onde a gente correr, é o futuro da internet. E nisso daqui eu trouxe alguns vídeos que a minha equipe de pauta selecionou pra mim. Então, Ismael fez vídeo sobre isso, por que você não reagiu? Então pergunta pra mim, pergunta pro Bruno, que é quem faz as pautas, não eu. A culpa é minha, não é minha. Primeiro vídeo é da Bryce Crystal, lá no TikTok. Como são muitas pessoas, a gente vai deixar na descrição o arroba certinho de todo mundo pra ter todos os créditos devidos, tá? Que eu não sou nenhuma ladra de conteúdo não, tá? Eu, hein? Pobre não pode ter filho. Ok, se você vê como eu tô tirando o direito do pobre ter filho, pondera também com o direito que essa criança não vai ter. Direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer. Você concordando ou não, essa criança vai sofrer, é um fato. E a criança não escolheu nascer. Agora o pai poderia pensar, nossa, não tenho condições, que tal eu não ter um filho? Nossa, mas meu sonho é ter um filho, ele pode ajudar na casa. Esse discurso de vou ter um filho para ele ajudar na casa, ele não vem de hoje, tá? Antigamente, eu não sei se vocês lembram, mas as pessoas não tinham 2 filhos, as pessoas não tinham 3, as pessoas tinham 18 filhos. Meu pai, por exemplo, tinha 23 irmãos. Graças a Deus eu sou filho único, mas 23, pra vocês terem uma ideia. E é de se questionar por quê, né? Por que será que tem tanta criança, tanto filho e tudo mais? Porque é mão de obra barata. Quando você contrata um funcionário, você tem despesas, você tem obrigações, deveres. Quando você tem um filho, não tem muito bem uma regularização, uma regulamentação pra você fazer aquela criança trabalhar na roça. Meio que é uma zona cinza, que não tem lei sobre isso. E, sinceramente, pra uma sociedade machista igual a que a gente vive, é muito mais fácil a mulher parir, ter 500 crianças do que contratar alguém que vai ter que receber o seu 13º, não é verdade? Além de ter um filho, vai ter o segundo, porque o segundo vai cuidar do primeiro. E aí, coitado do psicológico dessa criança, porque desde cedo já tem responsabilidade. Além de ser privado do básico, saúde e educação, também tem a pressão psicológica. Além da falta de condições psicológicas dos próprios pais, que também estão preocupados com as contas. Até porque um filho vai muito além do financeiro, envolve uma carga emocional gigantesca. Mas envolve também financeiro. Gente, você sabe quanto que custa uma criança? Não pra comprar a criança, muito pelo contrário. Pra manter essa criança, gente. Você sabe o preço do leite não? Do leite ninho? Da fralda? Falar estranho que pobre é o que tem mais filho. O SUS dá anticoncepcional, dá DIU de graça, dá preservativo. Agora a gente tem muito mais acesso à informação, tá muito mais difundido. Mas ainda assim, falar sobre isso é falar sobre falta de educação sexual. Eu vou falando de eugenia, aprender a palavra e tá querendo usar. Pra mim não é sobre eugenia. Pra mim é sobre bom senso. Se eu não tenho condições de dar uma boa vida pra mim, eu vou colocar outra pessoa no mundo pra colocar ela pra trabalhar, pra colocar ela pra cuidar de mim no futuro. Pra eu não poder dar assistência nenhuma, nem financeira, nem psicológica pra ela, colocar ela no semáforo vendendo bala, vendendo... Esse discurso também, ele é muito culpa da sociedade que a gente vive. De novo, porque isso de, não, eu vou ter um filho porque ele vai ser uma bênção. Tem inclusive religiões que até hoje é proibido usar método anticoncepcional. Vocês sabiam disso? E desde pequeno, todos os veículos, todos os filmes, séries, novelas, tudo que é midiático mostra o filho como sendo maravilhoso, como sendo um divisor de águas, como a mulher só vai sentir o verdadeiro amor quando ela tiver o filho. E esse discurso fica na cabeça das pessoas. Que ao mesmo tempo que a gente tem que levar em consideração o fato de que tem um monte de pobre tendo filho pra ver se consegue ter uma vida melhor, ver se o filho consegue sustentar, a gente também tem a mídia inteira empurrando pra mulher que ela só vai ser feliz quando ela parir. A ideia de que filho é só amor é por ilusão pra manter pobre, mas pobre continuar tendo pobre pra trabalhar pra rico. Quem achou até o final, comenta grado. Esse é outro discurso. Sabe quem que gosta de pobre com 6, 7 filhos? Empresário. Sabe por quê? Porque ele consegue, com um salário mínimo, vários funcionários que, sinceramente, não
estão se importando onde eles vão se submeter. Porque eles não têm nenhuma projeção do que é viver. Eles sabem o que é sobreviver. Então, com esse discurso e cada vez mais pessoas com pouca condição financeira tendo um filho, mantém-se toda a base da pirâmide, que são pessoas que não têm estudo, projeção de vida, não têm metas, porque elas precisam pagar a conta de luz. E lá em cima, pessoas que, sinceramente, gente, não vão pagar bem um funcionário que pra eles é descartável, entendeu? Então, é muito benéfico para as pessoas que já têm condição e que têm grandes indústrias, na sua grande maioria, gente, o pobre com 15, 16 filhos, porque é mão de obra barata. Pobre não deveria ter filho. Porque isso não é um discurso eugenista, na verdade é ter bom senso. Se você é pobre e não tem condição financeira nem psicológica para sustentar aquela criança, não tenha filho. Na verdade, falar que pobre não deveria ter filho é ser eugenista, sim. Gente, isso é dados. A população preta e parda é 2 vezes mais pobre do que a população branca. 70% dos pobres no Brasil são pretos ou pardos. Eu entendo onde você quer chegar. Eu entendo muito, mas ninguém aqui tá dizendo que pobre deveria parar totalmente pro resto da vida de ter filho e só branco deveria ter filho. Eu entendo o recorte que você tá trazendo, mas eu acho ele um recorte um pouco burro. Pouquinho. Porque o que a gente tá buscando aqui não é uma proibição na lei para que o pobre nunca mais possa ter filho. O que a gente tá buscando aqui é que deixe de ser normal a pessoa ter 7, 8 crianças pra ajudar dentro de casa. É isso que eu tô procurando, pelo menos no meu caso, de alguém que sofreu muito com a falta de acesso quando era pequeno. No momento que você quer proibir pobre de ter filho, você está diminuindo a população preta e parda no Brasil. Tem alguém aqui proibindo alguém de fazer alguma coisa, gente? Não tem ninguém proibindo ninguém de fazer nada não, viu? Eu sou drag, eu não sou policial, não tô matando ninguém não, minha filha. Querendo que as pessoas pensem um pouquinho só. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho, falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né? Dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. Gente, você está culpabilizando a pobreza. Está individualizando a pobreza. E, gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Você tem que... Ah, jura? Você jura pra mim? Você jura? Não sabia! Que novidade! Nossa, eu achei que quando eu tinha 5 anos de idade e só tinha arroz e feijão dentro de casa pra comer e nada mais, era uma escolha. Você jura? Eu acho muito perigoso esse discurso de querer relacionar uma coisa que não tem absolutamente nada correlacionado à outra, tá? Uma coisa é você dizer que a pessoa não escolheu ser pobre. Isso é um fato. Ninguém escolhe passar por necessidade. Mas outra coisa são pessoas que, mesmo na sua grande maioria, não tendo um amplo conhecimento, tem uma certa noção de que se colocar mais um filho, não vai ajudar. E mesmo sabendo disso, sabendo da dificuldade que teve pra criar a primeira criança, pra criar a segunda criança, às vezes a terceira, às vezes até a quarta, ela decide, mesmo tendo opções, colocar mais um filho no mundo. É porque assim, eu vejo muito que vocês acham que por mais que a pessoa tenha uma condição financeira menor, ela é uma pessoa analfabeta, ela é uma pessoa completamente sem acesso nenhum à informação. Às vezes realmente não tem acesso à informação didática, livros sobre aquilo, né, palestras e conhecimento teórico sobre aquilo. Mas em muitos casos, por mais que a pessoa não tenha conhecimento teórico, ela tem conhecimento prático daquilo. Não precisa você ter feito 12 faculdades para você ver a dificuldade que um filho traz para uma pessoa. E muitas vezes, muitas pessoas decidem ignorar isso e tem um filho do mesmo jeito. Porque não, filho é bênção. Ah, não, eu não tô conseguindo viver direito, eu tô passando mal aqui de tanto que a minha vida virou um inferno depois que eu tive o primeiro filho. Mas eu vou ter o segundo porque eu acho que vai ser melhor. Óbvio, não é em todos os casos que as pessoas têm informação sobre tudo e etc. Mas em muitos casos tem. Eu acho meio problemático você tratar como se todo e absolutamente pobre que existe no mundo fosse, sei lá, um réptil que não tem conhecimento sobre nada, sabe? Na verdade, falar que pobre não deveria ter filho é ser eugenista, sim. O arroba dela é Revigroischel. Nossa, que nome difícil, minha filha. Mas só dizer que eu vejo seus vídeos, sim. E eu também já fui adventista 17 anos, tá? Então, a gente tá numa situação próxima. Somos irmãos, somos amigas. Gente, isso é dados. Tadinha, não sabe nem o que significa eugenismo, meu pai. Ela vai tentar justificar que esse discurso é eugenista porque a maioria da população é preta e logo seria eugenismo porque os pretos iriam parar de reproduzir. A pessoa tem que fazer um esforço mental muito grande para conseguir justificar o injustificável.
Além de que você nunca vai saber o que é passar uma dificuldade, a gente consegue ver isso pelo fundo do seu vídeo. É fato que a maior parte da população pobre do Brasil é sim preta, e a gente sabe que é um problema histórico, é um problema de reparação histórica, mas é um sistema que ele não vai acabar. É um sistema que nós não podemos mudar. Ai, para de ser pessimista. Não, gente, é ser realista. Como é ser realista falar que pobre não deveria ter filho? Pobre, branco, amarelo, asiático, preto, xadrez, azul, roxo. Se você sabe que a sua condição financeira não lhe permite viver confortavelmente, você quer ter um filho, você é sim egoísta. Nós não vamos conseguir mudar o sistema econômico que nós vivemos, por mais que a gente proteste, por mais que levantemos bandeiras. Sabe por quê? Porque quem manda no mundo é a elite. Então, quando a elite não quer, não vai acontecer. E quando eu falo em elite, não pensem que é as pessoas que ganham 15, 20 mil reais, não. São pessoas que ganham uma quantidade de dinheiro que você nunca vai conseguir nem calcular. Nosso mundo é feito de exploração, o nosso mundo é feito de injustiças. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai se adaptar. Por mais que a gente fale de políticas públicas, por mais que a gente fale de como é necessário a gente reinventar as coisas, há quanto tempo as pessoas estão falando sobre isso, escrevendo sobre isso, lutando sobre isso e não muda? E por que não muda? Porque os poderosos não vão permitir. É exatamente isso que me bate às vezes com isso de não, a gente não pode falar. É uma frase muito tabu. A gente tem que mudar o sistema. Como se fosse muito simples, né, minha filha, mudar o sistema. A gente tá há tanto tempo fazendo sabe o quê? Tentando ver se vão deixar ou não o viado ser visto como gente, né? Vamos ver se a população e o sistema vai permitir a mulher trans viver mais de 35 anos. Vamos ver. Mas não, agora não pode falar isso, porque isso vai acabar com tudo, vai explodir o Brasil inteiro se você falar essa frase de pobre não pode ter filho. E é muito mais fácil você mudar um sistema inteiro. Eu acho não, eu tenho certeza. É que o cabelo dela tá muito bonito. Tá bem escovado, né? Tia Maia via Twitter. Olha o cabelo preenchidíssimo. Obrigada, @manualcabelo. Gente, quando eu vi essa foto, eu fiquei incrédulo. Juro por Deus. Que isso não tem muito tempo. Tem o quê? 2 anos? E a diferença é muito gritante. Credo. Não gosto nem de imaginar. Não me faz bem. E óbvio que se eu tô aqui falando de cabelo, esse é um antes e depois by manual. Por favor. Nessa época eu era meio sem condição, eu era feia, então peço respeito, tá? Pra você ver que funciona em todos os cabelos. Preto, loiro, ruivo. A Manual teve comigo em todas as minhas cores. E o mais bizarro é pensar que, tipo, tem 2 anos de diferença a foto. É isso que o amor próprio faz, menina. Antes eu era daquele jeito, tava dando início ali a uma certa calvície. Hoje eu me cuidei e olha que como eu tô linda! E já que no dia 28 de fevereiro se comemora justamente esse dia maravilhoso, dia da autoestima, self-love, amor próprio, tem vários nomes, codinomes. Por que não se dá mais cabelo de presente mais na sua cabeça? Mas além de uma foto, um antes e depois, pessoal, isso aqui é um pedido. Tenha calma, tenha paciência. Não é da noite pro dia que o cabelo nasce de novo na cabeça, tá? Isso são vocês falando. São 4 passos. Primeiro, questionário. Aqui no site da Manual você vai responder todos os seus problemas. Olha que doutor bonito, ele não é calvo. Até porque nem faria sentido botar um calvo como o doutor e a cara da Manual, né? Entradas. Sim, aos poucos foi piorando. Você lembra de ter apresentado algum problema com o cabelo recentemente? Não. E assim você responde todas as perguntas. 2, você vai ser recomendado a um tratamento personalizado. Esses aqui são alguns dos meus produtos, tá? Mas pode ser que os seus sejam diferentes. Até porque não faz sentido eu vim aqui chegar pra vocês, gente, o tratamento é personalizado. Aí todo mundo recebe o mesmo kit, não existe. 3, acompanhamento médico. Ao longo de todo o tratamento, você tem um acompanhamento médico especializado. Um doutor ou uma doutora vai te ajudar no seu caso, respondendo suas dúvidas de forma ilimitada. 4, seus produtos pra calvície vão chegar aí na sua casa. Aqui já é só alegria, tá, gente? Até porque o frete é de graça, a entrega é discreta. E não só discreta, como é sigilosa. Antes e depois, a gente tem óbvio. Só lembrando que todas essas fotos que vocês estão vendo aqui na tela tem mais de 4 meses de tratamento, que é quando os resultados costumam começar a aparecer. E é claro, não é só um tratamento, é a marca referência em tratamento para calvície no Brasil. Acabou. Você conhece outra? Eu não. Ismay comenta, não vamos esquecer meu cupom 40% de desconto na sua primeira compra, porque eu sou bocuda, eu sou fofoqueira, eu tenho pra mim que o final da minha vida vai ser numa rua bem pacata,
chata, com a cadeira de fio, vendo a vida dos outros. Lembrando que esse cupom é extremamente limitado. E, eu quero semana que vem. Pode ser que não tenha mais. Você vai correr esse risco de continuar calvo. Você tem certeza absoluta. Se você ficar enrolando demais, é capaz de já ter acabado, tá? Dito isso, bora pro vídeo. Sabendo disso, sabendo que isso não vai mudar, que vai ser uma cadeia sem fim, essa situação de pobreza, de miséria, você vai escolher continuar. Desculpa, mas isso é burrice. A gente tem que mudar o discurso porque as coisas não estão indo pra frente. Vamos começar a conscientizar as pessoas. Vamos começar a falar, essa aqui é a sua realidade. Dificilmente você vai conseguir sair dela porque não depende de você. A meritocracia, amor, ela não existe. Então pra que você vai fazer com que outras pessoas vivam da mesma forma que você? Pobre de ter filho, você está diminuindo a população preta e parda no Brasil. Eu assisti muitos vídeos de pessoas que estavam defendendo o pobre de não ter filho, falando que essa criança não vai ter direito à educação, não vai ter direito à saúde. E tudo é culpa do pai, né? Dos pais responsáveis ali que resolveram ter o filho mesmo sendo pobre. Gente, você está culpabilizando a pobreza, está individualizando a pobreza. E, gente, a gente vive em um sistema capitalista. A pessoa não escolhe ser pobre. Não é possível que você tá se ouvindo e tá achando que faz sentido essa tua linha de raciocínio. A pessoa sabe que é pobre, sabe que não vai poder deixar de ser pobre e quer perpetuar a pobreza. Não, gente, olha aqui. Mas a culpa não é dos pais, concordo. A culpa é de um sistema que não é mutável. Não é mutável, não vai mudar, gente. A realidade é essa. Então, a partir do momento que você sabe disso... Infelizmente, gente, a gente tenta ser otimista e falar que tem que conscientizar, tem que trabalhar pra mudar o sistema, etc, etc, etc. Mas sendo realista no universo que a gente vive, onde, 2 ou 3 meses atrás, um semestrinho assim, do ano passado, a gente tava discutindo se viado pode ou não casar, né? Então você querer dizer que a única solução é mudar o sistema é você viver um pouquinho no mundo da lua, né? Não é uma coisa simples, do dia pra noite, não, agora tudo mudou, as escolas agora têm tablets e todos sabem a realidade que vivem. Ai, que mentira. A culpa é sua. De mesmo assim querer colocar pessoas nesse mundo pra viver a mesma miséria que você. Eu tava na praia no domingo com meus pais. 3 irmãos, eu acredito que sejam 3 irmãos. Uma escadinha assim, vieram pedir pro meu pai o resto do peixe que a gente tinha comido. Estavam sozinhos. A menina mais velha devia ter no máximo 7 anos. E aí o outro devia ter 4, 5 e o outro menorzinho uns 3 anos. Logo depois da nossa cadeira, tinha uma moça com 3 filhos dela. E ela tava comprando sorvete pros filhos. E a menina pediu sorvete e a mulher negou. E ela ficou olhando os filhos da moça tomarem sorvete até eles acabarem. Quando eles acabaram, ela foi embora. 7 anos, tendo que sobreviver sozinha. Porque a mãe não liga, porque a mãe não se importa, porque não teve, às vezes, direcionamento. Me fala quando é que essa criança vai subir na vida. Qual é a chance, quais chances ela tem de sair dessa linha de pobreza? Pois é. Esse vídeo já é do Caos.sutil, lá no Chiquezão. Pobre não pode ter filhos. Fonte, tirei do meu top. Essa é uma das coisas mais ridículas e mais idiotas que eu já escutei na face da terra, tirando que ela é plana, Cristal Brás. Acho que você foi na onda das outras idiotas que estão produzindo esse tipo de conteúdo pra você falar sobre uma coisa que você não tem ciência do que você tá falando. A família é a máxima da representação do poder burguês. É a produção da hegemonia de poder branco, elitista, cisgênero, heterossexual. Ou seja, para o rico, pode sim ter uma família doriana perfeita. Vamos dar dignidade pra esse filho, vamos dar estudo, vamos dar letramento, vamos dar possibilidades, vamos dar acessos e recursos. E pro pobre, não, trabalha. Você tem que trabalhar. O filho do pobre trabalha. O filho do pobre trabalha na onde? No semáforo. O filho do pobre trabalha na onde? Escravizado. Ele tá sendo sarcástico. Esse estilo é de sarcasmo. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu esteja... Eu acho que ele foi sarcástico. Pobre não tem infância, não tem adolescência. Mas é porque é pobre. O filho do pobre tem que se matar pra passar a porra do Enem. Porque ele não tem recursos, acessos financeiros. Quem que não pode... Não nasce. Só pode viver no mundo quem é rico. Nossa, que discurso higienista, que discurso separatista, aparofóbico no mínimo. Sabe o que mais me choca? Ao invés de utilizar a influência que tem para poder mudar paradigmas a respeito do que a gente vive na sociedade, com a falta de recursos e com a vulnerabilidade social extrema, né? A gente tá produzindo esse tipo de discurso idiota pra ver quem viraliza ou não, pra quem abre a porra um item de luxo caríssimo e fica... Então, aqui eu já te achei burro, todo o respeito do mundo. Não, se você ver o vídeo, é com todo respeito mesmo. Eu entendo que, de começo, essa frase, pobre não deveria ter filho, ela é muito forte.
né? É uma frase, pá, que ela chega com 2 pés na porta. Mas você acabou de falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes, né? No geral, o seu discurso foi o mesmo. Não muda em nada. No final, o objetivo é o mesmo. Que as pessoas entendam que filho não é só bênção. Filho não é só amor e carinho e carícias e coisas maravilhosas. Filho é obrigação, filho é educação, filho é saúde. E colocando mais uma vida no mundo, você vai fazer essa pessoa sofrer, né? Eu falo porque eu fui uma criança pobre, gente, vocês não têm ideia. Acredito que muitos de vocês tenham, muitos de vocês também tiveram essa mesma realidade que eu, de você ver como ir comer um x-salada como um evento anual. Você comeu um lanche. Sabe quantos anos eu tinha quando eu comi McDonald's pela primeira vez? 18. E essas coisas, essa falta de acesso, essa falta de inclusão nos ambientes, inclusão em todos os lugares, basicamente, mexe com a cabeça das pessoas. E não é todo mundo que tem culhão pra bater de frente e falar: olha, eu não tive acesso direito à educação, eu não tive acesso direito a saneamento básico, eu não tive acesso direito a quase nada, mas eu vou me esforçar, vou estudar. Porque muita gente que não tem acesso nenhum, gente, sinceramente, a pessoa tá cagando. Ela viu a mãe dela, o pai dela, o avô dela, a avó dela, todos eles morrendo dentro de um trabalho, e pra eles isso é normal. Então, desculpa, como é o seu nome? Caos Ponto Sutil. Eu achei seu discurso burro. Não é porque você falou com uma palavrinha bonita exatamente a mesma coisa que eu tô falando que deixa de ser isso. Que a gente precisa discutir por que a mídia faz com que as pessoas tenham tanta vontade de ter 15, 16 filhos e que elas ainda assim achem normal, mesmo vendo a dificuldade que ela tá tendo pra criar o primeiro filho, ela vai ter um segundo. Pergunta sincera, assim, vocês estão cheirando, vocês estão vendo cocô, o que tá acontecendo? Eu tô vendo um monte de dondoca no TikTok falando assim: ah, porque pobre não pode ter filho. Gente, bom dia. Primeiramente, um bando de marmanja crescida, um bando de menina véia, ou seja, já terminou o ensino primário, já terminou a educação básica, defendendo essa bosta. Vamos lá. E realmente, gente, é uma opinião que você pode ter, né? Eu tinha essa opinião quando eu tinha 13 anos e acreditava que o mundo se resolvia basicamente com muita conversa. Mas, gente, vocês acham que se fosse simples assim, já não tinham feito uma solução? Então, mas é que ninguém tá falando que é simples assim, moça. O arroba dela é @milmix, com 2 Is e um X no final. Então, pobre não pode ter filho. Pra mim, essa frase é só um grande resumão a algumas outras ideias. Ninguém tá com a arma na cabeça do pobre falando: se você tem mais um filho, a gente atira, né? Ninguém tá com escopeta, 51 AK-47 de maneira alguma. Se alguém botou em você, você vai na polícia e você denuncia, tá? As pessoas acham que elas estão falando uma coisa assim, tipo, solução da vida. É verdade, pobre não pode ter filho, porque senão... Não é questão de pobre não poder ter filho. Pobre pode. Até porque, a gente não tá querendo mudar nenhuma lei aqui, sabe? Com esse discurso. A gente tá querendo colocar e tentar fazer algumas pessoas entenderem que a solução da vida dela não é botar mais uma cria no mundo, entendeu? Que será que 4 filhos já não é suficiente, Virgínia? Fica mais pobre, mais gente sofre, piriri pororó, cria mais pobres, né? Sabe quem que falou isso? Thomas Malthus, tá? Teoria da população que é malthusiana. Basicamente pobres têm muitos filhos, por isso eles são pobres, porque não conseguem prover para os seus filhos. Então países pobres têm mais filhos e assim é um ciclo vicioso. A pobreza alimenta a natalidade aumenta a pobreza. E quando vocês falam pra mim que o indivíduo pobre não ter filhos é uma coisa de solução de política pública... Eu disse isso em algum momento, que pobre não ter filho é solução. Saiu da minha boca? Não saiu. E até agora, de todo mundo que a gente viu, no caso, a Questão Brás, que é a única que defende, as outras 2 pessoas não defendem, ninguém falou que é solução, gente. Ninguém falou que pobre deixar de ter 500 filhos vai melhorar o mundo, vai acabar com todos os problemas. É uma coisa que ajuda a solucionar o problema de pobreza e sofrimento de pessoas em pobreza no Brasil. Vocês estão me falando basicamente isso, né? Não é revolucionário. Um europeu branco já pensou isso há muitos anos. E a gente sabe exatamente o que o europeu branco pensava há um tempo, né? Se não bastasse trazer toda a culpa pro indivíduo, né? Pro pobre que tem filho, porque é a culpa dele que a criança sofre, não sei o quê. Ao invés de questionar... Então, não é total a culpa, mas parte da culpa é sim. Vamos lá, vamos dar exemplos assim soltos. Em alguns dos casos, realmente, a pessoa não teve acesso à informação, a pessoa não teve o letramento de que aquilo poderia levar a um problema maior no futuro, mas às vezes a pessoa teve. Às vezes a pessoa, mesmo percebendo e entendendo que não tá fazendo bem botar 6 a 7 bonecos no mundo, ela mesmo assim continua achando que, não, 6º filho realmente pesado pra comprar o leitinho, mas acho que no 7º, acho que vai. Porque esse
discurso existe. Pode não existir na sua bolha. Claro, tá tudo bem não existir aí onde você tá. Mas ele existe. Não é porque você não teve acesso que ele deixou de existir. Gente, é extremamente comum, sabe? Não é muito inacessível, não. Para pra pensar um pouco. Ah, não pode falar que o pobre não pode ter filho. Olha que pesadíssimo. Mas é muito leve uma criança não ter acesso, né, à educação. Ela tem que andar 6, 7 horas com mais 5 irmãos nas costas, cuidando dos irmãos, que não tem dinheiro pra pagar babá. Isso é normal. O filho mais velho tem que trabalhar de babá e não tem infância. Ah, não, mas pesado mesmo é falar Pobre não pode ter filho. Aí realmente, estourou a maior bomba do Brasil, gente. Depois dessa frase, acabou tudo, explodiu o Planalto. Há toda uma estrutura que mantém essas pessoas na pobreza de propósito. Trazer essa lógica pro Brasil, um país que é extremamente desigual, mas mais do que isso, é um país onde a pobreza tem cor e tem raça. Vocês percebem como esse discurso tá, tipo, a 2 passos de limpeza étnica? Ai, discordo totalmente, minha filha. Vamos lá, eu sei que no Brasil, por conta da falta de reforma agrária que a gente teve depois da abolição da escravatura, entre várias aspas, até porque uma escravidão que é abolida, mas a pessoa não pode nem ir na escola, não é abolição porra nenhuma, mas você tentar conscientizar e dizer com todas as palavras pro pobre que se ele continuar fazendo isso é uma coisa ruim, eu realmente não vejo como isso pode acabar com a vida das pessoas. Eu entendo que, nossa, realmente é um discurso muito pesado, né? Poderia ser usado outras palavras. Poderia. Mas no Brasil que a gente tem até hoje, você falar com frasezinha bonitinha não adianta nada. O Brasil, ele precisa de choque de realidade, tá? Até porque a gente tenta falar todo com discurso bonitinho, coitadinho, coisa assim, há muito tempo e não adianta nada. Mas vai que, numa dessas de você jogar a verdade nua e crua na cara da pessoa, ela não bota um pouco de consciência na cabeça e vai estudar sobre o assunto. Já parou pra pensar nisso? Com esse discurso de que, nós temos que mudar toda uma estrutura, que só mudando essa estrutura... Tá, mas isso que você tá mudando a estrutura, minha filha, já nasceu 500 milhões de pessoas, entendeu? Só pelo medo de uma frase bater meio torto em 3, 4, 5 pessoas, sabe? Meu objetivo, pelo menos, de conscientização é fazer com que as pessoas entendam que, tá, você quer ter filho? Ótimo, tenha o filho. É muito legal, é maravilhoso ter um filho, mas planeje pra você ter pra você ter 2 quando você tem condição, sabe? Que se você não tá conseguindo se sustentar, poxa, espera um pouco. Tenta voltar a estudar, se programar, sabe? Pra que talvez lá na frente, quando você tiver mais preparado financeiramente, você tenha essa criança. Porque com esse discurso de que, devemos mudar todo o sistema, desculpa, mas você não vai fazer nada com isso. O discurso pelo discurso não faz nada. Eu acredito num meio termo, principalmente, de que é importante o choque de realidade, mas também é importante você tentar mudar algo, né? Principalmente quando a gente tá falando de um sistema por dentro. Mas você falar que a pessoa, única e exclusivamente por dizer que pobre não pode ter filho, ela tá acabando com toda uma sociedade, eu acho de um exagero. Peraí. Olá, gente. Eu sei que tem algumas pessoas que ficam com raiva de mim, mas vamos lá. Eu vou falar. Tenho muitas mulheres vão lá na rede vizinha minha pedir dinheiro. Eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 7 filhos. Eu preciso de ajuda, não tenho condições, eu tô sem alimento, tá sem o quê? Eu sei que antes de você ter esses filhos, sua condição já era desse jeito, né? O nome da diva é Canela Seca OE. Lembrando, todos os arrobas estão aqui na descrição. Então, pra que você teve filhos? Se você sabia que não dava de cuidar de um filho, não tem condições de criar um filho, não tem condições de dar uma vida boa pro seu filho, pra que você teve esse montão de filho? Gente, é direto me perturbando o dia todinho. E se não ajudar, fala que não é humilde, fala que é ruim. Eu só tive uma filha. No tempo eu não pensava de jeito nenhum. Se eu pensasse igual agora, gente, não. Agora eu tenho condições de sustentar assim uns 3, 4 meninos, mas eu não quero, não. Eu não quero, porque eu não sei quando é que minha estabilidade financeira vai ficar boa. Até quando, eu não sei. Então eu não quero, só uma e pronto. Então tem gente que me critica, que fala assim, você teve só uma, tu tá bom de ter 3, 4, 5 meninos. Quem vai criar é eu, né, você? Uma das coisas que eu já ouvi também é que, é muito fácil você falar pro pobre não ter filho quando você tem acesso a entretenimento. Tem muito aquele discurso, né, de, não, porque você tem tantos filhos, né, você tem 6 filhos, não tem televisão em casa. Isso é realidade, tá? Muitas vezes, gente, essa quantidade de crianças, ela vem de um certo tédio, né? A pessoa não
não tem o que fazer e tal. E vamos fazer. Vocês sabem muito bem de onde que vem os filhos, né? Não tô aqui pra conscientizar ninguém. Uma hora dessa, acho que todo mundo sabe como que entra dentro da barriga. Mas, óbvio, tem casos que, poxa, o primeiro filho aconteceu por acidente e tudo mais, não teve como fazer nada, beleza. Aí o segundo filho, ele também veio por acidente. Nossa, realmente, né? Já o terceiro também veio por acidente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você sabe bem como evitar, você sabe o que fazer pra não ter aquele filho. Você já tá indo pro terceiro, mesmo sabendo o que aconteceu nos outros dois. E eu conheço uma que teve 5 filhos só pra ser sustentada pelo Bolsa Família. 5, só foi operada depois que a família foi lá no médico, forçou ela pra operar pra não ter mais. Senão tinha uns 8 meninos já. Esse discurso também do Bolsa Família, eu tinha um certo receio dele, porque é realmente um pouco xenofóbico. Até porque quando a gente vê esse discurso de uma mulher que teve 5, 6 filhos pra ser sustentada pelo Bolsa Família, etc e tal, geralmente as pessoas estão falando de pessoas do norte, nordeste. Só que quando você para de ver o mundo com aquele filtro das redes sociais e você começa a olhar pra realidade, você vê que realmente não são todos os casos, mas tem pessoas que realmente acreditam que os 100 e poucos reais do Bolsa Família vão fazer a família viver melhor. Esse discurso realmente existe na vida real. São casos isolados, óbvio, mas esse discurso ainda existe. E tipo assim, filho é da mãe. Ou só não é da mãe, se caso ela abandonar o filho e não querer mais dar pra outra pessoa, né? Aí não é. Mas a maioria das vezes o filho sempre é da mãe. Então é isso. Então, no posto de saúde é de graça. Você tem anticoncepcional, tem aquele outro lá, tá? Injeção, de graça. Não custa nada você sair da sua casa pra ir pro posto de saúde, se prevenir lá, tá? Pega lá as coisas, se prevenir e tal. Melhor do que você tá comprando fralda, leite, roupa, remédio, comida, gente, é tanta coisa. Pra que pobre tem filhos? Pra quê? Só pra tá dando mais despesa pra deixar a criança sofrendo? Então, se não pode criar, não tenha filhos. @franciscawami027. Eu mesmo, quando tive meu filho, deixei de comer pra poder dar pra ele. Filho não é pra pobre. Eu tenho um relato tão pesado sobre isso que vocês vão ficar chocados. Eu moro em Guarapari, pra quem não sabe, aqui tem muito morador de rua. Minha amiga é dona de uma loja num bairro bem movimentado aqui de Guarapari e a gente estava sentado em frente à loja dela até que passou um casal de moradores de rua. Nisso que eles estavam passando, eles pararam e começaram a falar com a gente e a gente deu atenção a eles. Aí quando eles começaram a falar, a gente ficou super surpreso. O homem começou a falar que eles estavam passando por um momento difícil porque o sonho deles era ter um filho. E eles tiveram um filho morando na rua. Sim, pessoal, 2 pessoas que moram na rua, que não sabem se vão se alimentar no final do dia, dizem que tem o sonho de ter uma criança. Eles sonharam e realizaram, porque eles tiveram esse filho. Só que alguém gravou eles, lá na rua com a criança, e esse vídeo chegou nos Estados Unidos. Nisso, o Conselho Tutelar foi lá e pegou a criança deles. Sobre a questão dos Estados Unidos, eu tô dizendo porque ele disse, não sou eu que tô dizendo. Só que o que eu achei extremamente errado é que eles tiraram essa criança deles e eles não sabem de nada da criança, literalmente nada. Eu não sei se isso tá na lei, se isso é correto, mas eu achei muita maldade até. É óbvio que essa criança não poderia ficar com eles porque eles não tinham condição de dar uma casa, uma comida, nada pra criança. Só que ao mesmo tempo eles tiraram a criança deles como se fosse um cachorro no pet shop, como se fosse um bezerro desmamado, entendeu? Não teve nenhum acompanhamento psicológico pra eles, parece que não explicaram nada certo pra eles. Enfim, pessoal, antes de você ter um filho, pensa se você tem condições de criar, condições financeiras, psicológicas e etc. É que nem eu falei, esse discurso de que você não pode falar a frase de pobre não pode ter filho e acha que isso vai mudar alguma coisa de fato, né? Enquanto você, de braços cruzados, espera que alguém mude o sistema pra você, esse meio tempo, né, vai se perpetuando não só várias crianças que não vão ter acesso a nada, mas também esse sonho na cabeça das pessoas, sabe? De que a criança é o que resolve tudo. Ter um filho, cara, incrível, e vai resolver todos os problemas, porque os filhos são abençoados. Porque filho não é um anel que você vê na joalheria e fala, eu quero ter um. Você tem que ter condições pra isso. Se você entende sobre o processo de adoção, explica aí se os pais têm direito a acompanhamento psicológico para entender que a criança vai ter um futuro melhor em outra família que pode criar,
Ou como é que funciona? E é isso. A minha opinião já dei, acredito eu. Porém, vocês podem, enquanto os apoiadores estão aqui passando, e sintam-se livres, por favor, pra discutir aqui nos comentários. Inclusive, não quero ninguém saindo daqui, indo nos perfis tacar hate, nem quem é a favor ou contrário da minha opinião. É só uma opinião. Acho um discurso extremamente válido e um discurso muito importante pra ser feito, na verdade. Tanto com pessoas que concordam, tanto com pessoas que discordam. É importante que a gente discuta isso. Além disso, não deixa de adquirir o tratamento manual que tá aqui na descrição. E eu vejo vocês no canal Ismael, né? Que tem bem mais vídeo do que aqui na SPN.